Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, é com alegria que a gente chega nessa sexta-feira, e aí já, pertinho do fim de semana, e vamos então ouvir a palavra de Deus para iluminar o nosso dia de hoje, para que a gente possa ter essa luz e esse conforto de Deus para nós. Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento, vos será dado o que falar. Pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente continua ouvindo o capítulo 10 da nossa liturgia de São Mateus, em que Jesus envia, o capítulo do envio que Jesus faz aos seus apóstolos e que Jesus partilha a sua missão, formando assim a sua igreja, nascendo assim a sua igreja, e começamos a ouvir isso no relato de segunda-feira. Então, irmãos e irmãs, hoje Jesus está preparando a sua comunidade de fiéis. Jesus orienta a sua comunidade na missão que lhes deu de resgatar, salvar, libertar vidas e tornar o reino presente na história humana. Nós ouvimos ele hoje falar que devemos ser simples como a pomba, espertos como uma serpente. Por quê? Porque nós encontraremos dificuldades. Jesus também anuncia. Nós encontraremos perseguição por parte dos homens, aí referindo-se à humanidade. Nem todo mundo vai querer assumir o reino de Deus, nem todo mundo vai querer viver a proposta do reino de Deus em suas vidas. E trabalhar pelo reino de Deus na sociedade vai nos fazer entrar em contradição com o reino dos homens, vamos assim dizer, que muitas vezes é marcado pelo egoísmo, pela ambição, pela corrupção. Basta olhar a realidade do nosso país. Então, trabalhar pelo reino de Deus nesse meio é sinal, sim, de encontrar perseguições. De pessoas que, além de rejeitar, vão querer prejudicar que o reino aconteça. O que Jesus faz, então? Nos pede a esperteza de uma serpente e a simplicidade de uma pomba, ou seja, que como a serpente, que tem toda a sua forma para poder conseguir pegar o animal que ela deseja, que ela tem a sua astúcia para conseguir fazer isso, que nós tenhamos também uma astúcia semelhante para trabalhar a construção do reino de Deus. E a simplicidade da pomba, que nós possamos também ser assim, ou seja, que a gente não use da violência, que a gente não pegue em armas, que a gente não utilize de recursos que não condizem com o reino de Deus. Pode condizer para o reino dos homens, mas para o reino de Deus não. E a pomba, como esse símbolo da paz que nós temos, da simplicidade, então é para a gente se inspirar nele. Então, no meio de perseguição, de conflitos, de indiferença, de dificuldades, Jesus nos pede que a gente tenha sabedoria e humildade.
como ele mesmo fala, quando vos levarem para os tribunais, não se preocupe com o que falar. O Espírito do Pai falará em vós. E olha, interessante, né? Quando Jesus nos fala aqui que quando fomos levados para tribunais por causa do nome dele, a gente vai percebendo a presença da Santíssima Trindade em nós, Jesus. Deixa claro que seremos levados aos tribunais pelo nome dele, que não é nos preocuparmos para falar, porque o Espírito do Pai vai falar em nós. Então, o Espírito derramado em nós, enviado pelo Pai. Então, olha a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida. O que Jesus pede de nós, então? Que a nossa verdadeira sabedoria, que a nossa verdadeira humildade venha da nossa confiança na Santíssima Trindade. Que venha dessa certeza da presença de Deus em nossa vida, que começa de uma forma toda especial no dia do nosso batismo. Então Jesus nos orienta, irmãos e irmãs, a trabalharmos pela nobreza da missão dele, de construir esse reino de vida, de amor e de justiça no mundo onde impera o contrário, né? A ganância, a ambição, o ódio, a morte. E a sua comunidade deve ser uma comunidade diferente deste meio. Jesus também fala mais para frente, depois o irmão entregará a morte, o irmão vai entregar o outro, o pai e o filho. Ou seja, Jesus apresenta esses conflitos familiares que irão surgir exatamente por causa das perseguições. Membro de uma família, por causa da fé em Jesus, será levado ao tribunal. E pessoas da mesma família não vão aceitar o nome de Jesus por medo de ir ao tribunal. Então isso vai surgir conflitos, talvez membros de uma família querendo aí fazer a cabeça do outro para deixar de ter a fé em Jesus, para afastar-se desse caminho. Ou então não, às vezes um pai ou uma mãe ou alguém da família denunciando o outro porque segue Jesus, e aí uma forma de manter-se preso, né, àquele sistema político e religioso injusto. Então os conflitos vão surgir até mesmo dentro de casa. Mas como Jesus deixa bem claro para nós, não nos preocupemos quando as coisas parecerem que estão dando erradas ou por ódio que as pessoas podem sentir por nós. Nós confiemos no Pai, confiemos no Filho, confiemos no Espírito Santo, porque quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando Jesus voltar, ele continua nos dizendo, ele será a nossa garantia. Então Jesus proclama bem-aventurados aqueles que perseverarem no empenho, na construção do bem, da paz, da justiça, no zelo pela vida em todas as instâncias. Isso é ser igreja de Jesus. Isso é ser cristão. Isto é viver o batismo. E numa sociedade, como o Papa Bento falava, e Francisco também, em que imperam os sinais de morte, nós somos chamados a ser os sinais visíveis da vida. Então somos diferentes, somos uma comunidade alternativa. Não temos que estar coligados ao poder político, que muitas vezes o poder político é corrupto. E um cristão não deve apoiar isso. Então, que na construção do reino de Deus, que nós cristãos fazemos parte, que a gente possa se alegrar, que a gente possa renovar a nossa fé, não ter medo das dificuldades. Não é para desanimar, mas é para ter certeza que estamos no caminho certo. E que essa certeza cause mais alegria em nós para continuarmos fazendo a missão que Jesus partilha conosco, que é uma missão muito nobre. Que assim seja. Amém. Peçamos a graça da Virgem Maria, nossa Mãe, que rogue por nós, seus filhos e filhas, para que não desanimemos diante das adversidades, mas que, como ela, possamos ficar de pé sempre, até mesmo quando a cruz estiver na nossa frente, porque ela confiou no Pai e que nós possamos confiar de uma forma semelhante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nosso Deus abençoe você, a sua família e toda a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira para todos. Um grande abraço.